E nesta quinta-feira, a SpaceX realizou o histórico lançamento do foguete mais poderoso já construído na história da humanidade. Apesar de as coisas não terem ocorrido como esperado, o trabalho foi comemorado. Acompanhe. Dia histórico para a exploração espacial, acompanhado de perto pelo olhar digital. Finalmente, após longos meses de expectativa, o mega foguete Starship foi lançado pela SpaceX. E a transmissão ao vivo pelo nosso canal teve a participação do astrônomo Marcelo Zurita, presidente da Associação Paraibana de Astronomia e colunista do Olhar Digital, do nosso editor de Ciência e Espaço, Lucas Soares, e do nosso editor executivo, Bruno Capozzi. Com 120 metros de altura, o maior veículo espacial já construído na história da humanidade e o mais poderoso de todos os tempos, estava na segunda tentativa de decolagem e próximo à contagem regressiva. O entusiasmo era grande. Às 10 horas e 34 minutos desta quinta-feira, no horário de Brasília, Starship decolou. Mas, infelizmente, nem tudo saiu como o esperado. O megafoguete totalmente reutilizável, a 35 km de altitude e um pouco antes da separação dos estágios, sofreu uma falha. Então, o procedimento de autodestruição de Starship começou e o megafoguete explodiu no ar. Uma breve explicação foi dada pela SpaceX sobre o ocorrido. Starship experimentou uma rápida desmontagem não programada antes da separação dos estágios. Em um post no Twitter, o perfil da SpaceX apontou que, com um teste como este, abre aspas, o sucesso vem do que aprendemos, fecha aspas. A empresa diz que o procedimento de hoje vai ajudar a melhorar a confiabilidade do veículo espacial. Elon Musk, CEO da SpaceX, parabenizou a equipe pelo emocionante feito, dizendo que aprendeu bastante para o próximo lançamento de teste em alguns meses. Projetado especialmente para levar pessoas e cargas à Lua e a Marte, o megafoguete Starship também deve ser usado em uma série de outras tarefas, como lançar a maioria dos satélites de internet Starlink 2.0 de próxima geração da SpaceX à órbita da Terra. Foi impressionante mesmo, não, pessoal? Quem aí acompanhou a nossa transmissão ao vivo? E para repercutir mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo o Marcelo Zurita, que é astrônomo, presidente da Associação Paraibana de Astronomia e, claro, colunista do Olhar Digital. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o Marcelo Zurita na nossa tela para a gente conversar aqui um pouquinho. Boa noite, Marcelo Zurita. Bem-vindo novamente à nossa edição do Olhar Digital News. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre esse assunto tão interessante que foi o dia de hoje, né? Com certeza, logo cedo a gente acompanhou juntinho com vocês aí o lançamento da Starship. E na segunda-feira, né, Marcelo, nós estávamos aqui lamentando o adiamento do lançamento da Starship. E hoje estamos repercutindo um lançamento que não foi assim 100% bem sucedido. A SpaceX tem mais motivos para lamentar ou para comemorar? Olha, nessa ciência, né, de construção de foguetes, casos como o que aconteceu hoje, né, explosões como que aconteceram hoje, são sempre motivos para a gente aprender, né? Nem comemorar e nem lamentar, mas mais aprender mesmo, identificar as falhas que ocorreram, né, e corrigir isso para os próximos lançamentos, para os próximos testes, que agora a gente sabe que vão ocorrer aí nos próximos meses, né? Agora, Marcelo, o Elon Musk, até como disse a reportagem, ele já confirmou, não é um novo teste para daqui a alguns meses, né, para os próximos meses. Aí eu queria saber de você, Zurita, quais são os planos para uso, quais são os próximos planos de uso da Starship, né, e se há alguma preocupação com esse cronograma? Bom, o cronograma o tempo do Elon Musk, né, ele sempre sofre certas distorções aí, claro, dependendo de vários fatores, né? Porque as coisas não acontecem com a velocidade com que ele quer, como não acontece nas velocidades com que a gente quer também, né?
Então, provavelmente, aí os planos de lançamento, né, da missão Dare Moon, né, pelo Yusaku Maezawa, né, o japonês, o empresário japonês que queria fazer esse voo de turismo ao redor da Lua, provavelmente esse lançamento vai ter que ser adiado. É uma coisa que a gente já esperava desde o início do ano, vendo, né, o estado, a maturidade, né, do projeto da Starship com o Super Heavy. Então, eu acredito que daqui para frente a gente vai botar um pouquinho mais os pés no chão e ver, né, o que precisa ser feito, né, quais estágios ainda precisam ser cumpridos para poder fazer próximos lançamentos aí com mais bem sucedidos, né, e realmente aí alcançando a órbita, quem sabe retornando com sucesso para a Terra, né, a Starship, como a gente espera que funcione daqui a alguns anos. Agora, Marcelo, antes até da próxima pergunta, deixa eu até aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui ao vivo. Vocês fizeram a transmissão de manhã, você, Bruno Capozzi e o Lucas Soares. Conta pra gente aqui como foi essa sensação dali ao vivo, acompanhar, digamos, uma missão não tão bem sucedida. Fala pra gente como que foi isso. De toda forma, Marisa, foi um momento histórico, né? Porque a gente teve o lançamento, né? A gente conseguiu tirar do chão o mais poderoso foguete já construído pela humanidade, e a gente também conseguiu ver a explosão, né? A mais poderosa explosão de foguete da humanidade, né? Mas é um pouco frustrante, né? A gente esperava ver ele sendo lançado a quase órbita, né? Com sucesso, mas nem tudo acontece como a gente gosta, né? Nessa ciência, realmente as falhas elas acontecem, e elas são muito importantes, né, para o desenvolvimento tecnológico desses equipamentos tão avançados como a gente está vendo, né? Agora, a imagem ali da decolagem foi lindíssima, né? A imagem ali da transmissão, quando ele levantou, quando ele saiu ali da base, foi lindíssimo, não, Marcelo? Sim, e sabe de uma coisa, Marisa? A gente vem apurando, né, a repercussão, o que aconteceu, tentando identificar aí quais foram os problemas que ocorreram nesse lançamento. E uma coisa que a gente comentou ao vivo, lá no momento do lançamento, é que aquela pluma, né, aquela fumaça que foi lançada, né, no momento da ignição, ela foi realmente muito grande, né, foi acabou gerando inclusive estragos lá no pad de lançamento, na própria Starbase, né, na base de lançamento lá, ela foi danificada. Os tanques que ficam ali, a gente viu no momento do lançamento que tem alguns tanques que ficam a cerca de 120 metros, né, da base de lançamento. Esses tanques foram amassados, né, com a força gerada aí pelos 33 Raptors que foram acionados no momento do lançamento. E a gente viu lá, inclusive ao vivo, que alguns desses motores não foram acionados, estavam defeituosos, né? Esses motores provavelmente foram o início, né, desses problemas que a gente acabou vendo, porque a nave saiu com menos força, então ela demorou mais tempo para ganhar altitude, expôs a base de lançamento a um calor muito maior do que era esperado, e a partir daí a gente viu que ela não teve uma trajetória linear como era esperado, né, no início da subida, e depois acabou perdendo o controle. E aí o sistema de segurança acionou, né, a autodestruição para evitar que a gente ficasse com um foguete descontrolado aí, que pudesse cair em qualquer lugar aí do Golfo do México, de repente até em áreas habitadas, né? Agora, aquele movimento que ele fez de estar na vertical e depois ele ficando na horizontal é porque já foi dado esse comando de aborto da missão, ou ele realmente estava ali tendo um movimento por algum problema técnico? Normalmente, o lançamento ele ocorre na vertical, os primeiros quilômetros, né, ele vence na vertical para sair das camadas mais densas da atmosfera, mas depois ele vai ganhando, ele vai se tornando mais horizontal, né, ele vai assumindo uma trajetória mais horizontal, porque para alcançar a órbita ele precisa atingir aquela velocidade orbital e estar paralelo à superfície da Terra. Só que a gente viu lá no decorrer da transmissão que ele começou a ficar horizontal e depois continuou girando, acabou perdendo o controle realmente, né? Então, naquele momento ali, já tinha algo muito errado acontecendo
e aí, inclusive, a gente até estranhou porque demorou tanto para ser acionado o mecanismo de autodestruição, porque normalmente ele começa a perder a trajetória, o mecanismo já é acionado automaticamente para evitar que algo imprevisto, né, que que algo possa cair em uma região onde não estava fora da área de controle, fora da área de segurança determinada lá pela missão. Tá certo. Agora, Marcelo Zurita, para até tirar a curiosidade de muita gente que pensa nesse assunto, né? Nós já vimos e acompanhamos vários lançamentos que são feitos com sucesso. E o homem também já chegou à Lua décadas atrás. A pergunta é, a Starship, o que a Starship tem de especial ou não, ou tamanha dificuldade que justifica essa demora, digamos assim, e até esse insucesso aí de hoje? Qual é a característica da Starship que causa isso? O principal, Marisa, é que a gente não está tentando recriar a Apollo 11, né? A gente não está tentando recriar as missões que levaram o homem a pisar na Lua, né? O objetivo final disso tudo é Marte. A gente está muito além da Lua, né? E está muito além daquilo que foi planejado para as missões Apollo. Então, a gente não, né? A SpaceX está desenvolvendo foguetes bem mais potentes, com tecnologia de ponta e praticamente do zero, né? A gente não está se baseando num projeto que já bem sucedido para criar esses foguetes da SpaceX. Então, ele está sujeito a esse tipo de coisa mesmo. Não é que a gente está andando para trás. Na verdade, eles estão sujeitos a isso porque estão dando passos maiores, né, do que a gente deu quando foi para a Lua com a missão Apollo, né, com o programa Apollo. Então, problemas como esses são esperados, são úteis, são muito úteis, né, falhas como as que a gente viu hoje, porque é com elas que a gente aprende, né? E elas estão ocorrendo justamente porque a gente está desenvolvendo algo muito mais avançado tecnologicamente do que foi desenvolvido há 50 anos atrás com o programa Apollo. Tá certo. Agora, Marcelo Zurita, para encerrar, o sucesso, eu queria que você explicasse isso. O sucesso da Starship, o que ele impacta no sucesso da exploração espacial? Qual que é a importância do sucesso dessa missão da Starship? Então, a Starship hoje é o que a gente tem de mais moderno, né, em termos de viagem espacial, porque é uma nave que consegue decolar e pousar com sua própria, né, com sua própria força, né, e ela deve ser utilizada para o pouso na Lua, né, ao invés dos módulos lunares, como a gente teve na missão no programa Apollo, a gente deve pousar com uma versão simplificada da Starship. Ela também é a nave que está sendo planejada para levar o homem até Marte, né? Isso pela SpaceX, né? Então, o Elon Musk tem planos de colonizar Marte, apesar de parecer muito absurdo para a gente nos dias atuais, é para isso que ele está construindo a Starship. Então, o sucesso desses testes, o sucesso da Starship, não hoje, mas ao longo dos meses, ao longo dos anos, ele vai representar justamente a perspectiva da gente alcançar o sucesso dessas missões, tanto da retomada da colonização da Lua, que é mais simples, né, mas da criação de uma base, né, permanente na Lua, quanto das futuras explorações humanas a Marte. Então, basicamente, o sucesso desses testes, né, que a gente viu aí um primeiro teste de voo integrado hoje, né, dependem do futuro da exploração espacial, como a gente vem planejando aí há alguns anos. Tá certo, tá aí, Marcelo Zurita, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos e parabéns novamente pela transmissão ao vivo que vocês fizeram de manhã e nos falamos novamente amanhã. Amanhã temos o Olhar Espacial, não é? É verdade, amanhã temos o Olhar Espacial e vai ser um olhar espacial especial sobre a chuva de meteoros Líridas, né, que tem máxima na noite de sábado para domingo, então ninguém pode perder. Perfeito, então tá bom. Marcelo Zurita, muitíssimo obrigada. Boa noite para você.
Boa noite e até a próxima. Até. É isso aí, pessoal. Muito interessante. Tá aí as informações dele, Marcelo Zurita, que é astrônomo, presidente da Associação Paraibana de Astronomia e colunista do Olhar Digital. Muito interessante, não, pessoal?